E eu quero convidar você então para ler comigo as orientações de Deus ao seu servo Moisés, aqui em Êxodo, no capítulo 12. E a palavra de Deus diz assim, Êxodo 12, verso 2. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Verso 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada com pães asmos e ervas amargas a comerão. Versículo 10 e 11. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajados nas mãos. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Qual é a origem da Páscoa? A Páscoa hoje ela é celebrada e comemorada a ressurreição de Jesus Cristo. Mas para muita gente, a Páscoa é um dia que muitas pessoas tiram para distribuir ovos de Páscoa, presentear as pessoas. E também ela tem como principal tema o coelhinho da Páscoa. Mas aonde foi que a Páscoa teve início? Aonde foi que ela se originou? No vídeo de hoje iremos aprender aonde a Páscoa se iniciou, aonde ela teve a sua origem. Qual foi a primeira vez que foi comemorado a Páscoa? E iremos ver isso dentro da Bíblia. Peço para que você assista esse vídeo até o final. E se você gostar da mensagem, não se esqueça de deixar o seu like. E também compartilhe essa mensagem com mais pessoas que você acha que deve aprender e conhecer mais sobre a verdadeira Páscoa. Que Jesus te abençoe e te guarde. E fica agora com o vídeo. Eu quero convidar você a nós voltarmos lá no passado e começarmos a nossa reflexão no livro de Gênesis, o livro das origens. E eu queria convidar você para ler comigo aqui, Gênesis, no capítulo 15. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo aí. Gênesis no capítulo 15. No capítulo 12, Deus faz ali uma aliança com Abraão. Você está lembrado que Deus prometeu que faria de Abraão uma grande descendência. Ele abençoaria a descendência de Abraão para que através dela toda a terra fosse abençoada. Então Deus faz no capítulo 12 um pacto com Abraão e da sua descendência viria o povo de Israel, o povo de Deus, a nação de Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento. Mas já aqui em Gênesis 15, no versículo 12 e 13, Deus faz uma revelação muito interessante para Abrão, ainda Abrão, que nem pai era. Mas Deus diz assim, Gênesis 15, verso 12, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Interessante que Deus ele conhece o futuro como se fosse o passado. Nada escapa aos olhos do Senhor. E antes mesmo que Abraão tivesse Isaque, o filho da promessa, Deus já havia antecipado que os descendentes dele seriam escravos em terra distante e por 400 anos eles estariam lá. Você conhece a história? Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó teve 12 filhos, um desses, José. José ali tornou-se o preferido, de Jacó, por ser ele filho de Raquel, a mulher a quem ele amava. E toda essa preferência levou a um ódio dos irmãos. Bom, a história você conhece. Finalmente José foi vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas, foi parar no Egito, foi preso, acusado injustamente, 2 anos de cadeia. Depois Deus dá sabedoria de interpretar sonhos a José, e ele interpreta os sonhos de Faraó. Finalmente José torna-se o governador do Egito. E gozando de boa influência ali com José, com o Faraó, José traz então toda a sua família para a terra do Egito. E Faraó dá a eles a terra de Gósen, uma terra muito próspera. E ali então foi habitar o povo de Deus. Mas morreu aquele Faraó que conhecia José, e o próximo Faraó que se levantou, que não conhecia José, acabou escravizando todo o povo com medo, por ser ele um povo numeroso.
E aí você conhece. Começaram então os 400 anos de escravidão egípcia, como Deus havia prometido em Gênesis 15, verso 13. Mas como Deus sabia que seu povo iria para cativeiro, Deus também já tinha providenciado um libertador. E Deus disse aqui que passados os 400 anos, Deus traria de volta o seu povo, e eles então voltariam para a sua terra. E para libertar seu povo, Deus levantou um homem, o grande libertador do povo de Israel, Moisés, o salvo das águas. A história dele você conhece, mas eu quero ir direto ao ponto. 10 pragas foram derramadas sobre o Egito para convencer Faraó a deixar que Israel saísse do Egito e fosse para a terra prometida. A 10ª praga seria a morte dos primogênitos. Junto com a morte dos primogênitos, Deus estabelece uma das 7 festas celebradas pelo povo de Israel, a festa da Páscoa. E quando falamos de Sexta-feira Santa, nós estamos falando disso, da Páscoa, do momento em que se celebrava a Páscoa. E eu quero convidar você então para ler comigo as orientações de Deus ao seu servo Moisés, aqui em Êxodo, no capítulo 12. E a palavra de Deus diz assim, Êxodo 12, verso 2. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Verso 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada com pães asmos e ervas amargas a comerão. Versículo 10 e 11. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajados nas mãos. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Aqui nós temos o estabelecimento da Páscoa, de uma das 7 festas celebradas pelo povo de Israel. As orientações foram claras. No 10º dia do primeiro mês, e este primeiro mês passará a ser o principal dos meses, vocês vão, cada família, separar um cordeiro. Pode ser um cordeiro ou pode ser um cabrito. E vocês vão guardar esse animal até o 14º dia. No dia 14, ao crepúsculo da tarde, ou seja, próximo ao pôr do sol, cada família de Israel deveria imolar o cordeiro. Essa carne deveria ser assada e naquela noite eles deveriam comer a carne com pães asmos e ervas amargas. E ao comerem do cordeiro pascal, eles já deveriam ter as mochilas prontas e o cajado na mão. E eles deveriam comer a carne às pressas. Por quê? Porque logo eles sairiam do Egito. Deus orientou Moisés, o povo seguiu. Mataram o cordeiro no dia 14, pegaram do sangue desse cordeiro e colocaram nos umbrais das portas. Quando foi meia-noite, depois deles comerem a Páscoa, o anjo da morte passou pela terra do Egito. Em toda casa que o anjo chegava e ele encontrava o sangue do cordeiro, o anjo pulava essa casa, passava por cima dessa casa. Essa expressão passar por cima, em hebraico, pessá, ou pechá, como alguns dizem, significa Páscoa. Esta é a pessá do Senhor, a Páscoa. Então, quando o anjo da morte chegava e encontrava o sangue, ele não entrava nessa casa, ele pulava. Mas na casa onde não havia o sangue, o anjo entrava e tirava a vida do primogênito. Esta palavra hebraica foi traduzida para o português como Páscoa. Para o inglês, um sentido é mais próprio, Passover. Passover em inglês significa literalmente passar sobre. Isso é Páscoa. O anjo ignora a casa onde há o sangue.
Quando o povo de Israel celebrou essa festa, e naquela mesma noite eles deixaram a terra do Egito, liderados por Moisés, eles estavam todos conscientes de que esse sangue do cordeiro derramado era um tipo do Messias que viria derramar o seu sangue para salvar a vida de todos eles. E a partir desse momento, eles começaram a crer na Páscoa. Eles começaram a praticar essa cerimônia, esta festa, todos os anos, esperando logo que o Messias viesse. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.